Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai treinar português para concurso público. A gente vai passar um tempo respondendo uma bateria de questões. Vamos nos pilhar, nos contrair para darmos melhor contrações, definições de contrações pelas resoluções dos nossos professores, técnicos, entendedores, superiores na língua portuguesa que criam para nós essas dimensões de contrações que eles já eh, sentiram, experimentaram, para que a gente possa experimentar um pouco de seu conhecimento e suar com a nossa graça, com a nossa raça e reação para respondê-los frente às suas exigências, às suas sabedorias, não é mesmo? Detalhes ou não, vamos lá, né? Vamos nos acordar para esse estilo de vidas e julgamentos, né? E celebrações. Exercitando português, né? Vamos lá. Que eu já estou com o meu programa aqui aberto. É, vou lá, eu separei níveis mais fáceis para começar, né? Ao planejar sequências sobre cartas argumentativas, a etapa que consolida a transferência de aprendizagem para situações reais envolve. Tá, vamos com calma aqui. Fechar esse. Primeira questão. Tá, ao planejar sequência sobre cartas argumentativas. A etapa que consolida transferência de aprendizagem para situações reais envolve. Vamos lá, letra A. Debate em sala, seguido de escrita de carta aberta enviada a órgão público local com recebimento da resposta como evidência. Preenchimento de modelo padrão de carta comercial fornecida pelo livro didático. Cartas argumentadas. O que vai consolidar a transferência de aprendizagem? Revisão unicamente ortográfica de cartas fictícias. Apresentação de slides teóricos sobre epistolografia do século. Me parece que é isso daqui, ó. Um debate. Um debate em sala seguido de escrita, carta aberta enviada a órgão público local. É isso que me parece aquele esquema da educação, né? Provas da educação que argumentam, né, frente à escola a pontuação, o exercício, né, a assertibilidade dos alunos. Mas o que isso tem a ver com... Ah, tá. Isso aqui é prova para professor da língua portuguesa, né? Entendi. Porra. Aí não, hein? Não vai cair na minha prova. Hum, mas tudo bem. Seguimos então. A expressão as luzes da razão foram então apagadas realiza construção figurada classificada como construção figurada. As luzes apagadas, as luzes da razão foram apagadas.
Então, apagadas. A gente não está disponível o texto aqui, né? E palage pela troca de qualificador entre substantivos vizinhos. Catar cresce pelo uso do termo fora de seu campo semântico original. Metáfora ao converter o conceito abstrato em ação concreta. Aqui já a gente vai. Pleonasmo, pois repete termos de luminosidade em estrutura redundante. Não tá bem claro que é uma metáfora, né? As luzes da razão. Ah, as luzes para nós são uma coisa. Razão para nós é um sentimento, né? Então, é isso mesmo. Foram então apagadas. Beleza. Mas, vamos ver aqui. Pô, de novo essa prefeitura. Vamos ver aqui. Ao propor paráfrase de trecho complexo, o recurso de coesão que evita ambiguidade na retomada de ideias é paráfrase. Paráfrase. Maneira diferente de dizer algo que foi dito, frase em nome de outra. O autor procura seguir mais o sentido do texto à sua letra. Então isso é um paráfrase. Ao propor paráfrase de trecho complexo, sim, o recurso de coesão que evita ambiguidade na retomada de ideias é o emprego reiterativo de pronomes retos em sujeito composto amplo, uso de conector anafórico nominalizado, tal situação, dito fenômeno, antecedido de artigo definido, inserção de elipse pronominal na posição canônica, enfatizando concisão, ou supressão de advérbios modais, mantendo apenas predicados verbais essenciais. Deixa eu ver. Complexo. Tipo, a letra A tá falando assim. Eu acho, né? Alguma coisa assim. Uso de ambiguidade. Ambiguidade na retomada de ideias. Não repetir, evitar ambiguidade na retomada de... Não, acho que não. Elipse pronominal. Pronominal. Posição. Pressão de advérbios modais. 10. Deixa eu ver aqui. Não, letra B, né? Mas isso não vai cair na minha prova. Eu tô aqui marcando touca por causa da minha preguiça, né? Uso de conector anafórico nominalizado. Nominalizando. Tal situação, dito fenômeno antecedido de artigo definido. Beleza, vamos tirar essa prova de português. Professor de língua portuguesa. Na sequência que não que o poeta ignora a dor, função de atravessa do travessão é a função do travessão.
Ah, aqui. Na sequência, não que o poeta ignore a dor, ele a resignifica. A função do travessão é isolar comentário explicativo que reforça a adversativa já indicada pela conjunção, delimitar aposto enumerativo que detalha o termo poeta em três níveis distintos, introduzir discurso direto de personagem implícita no texto de base lírica, antepor oração subordinada, adjetiva, restritiva, deslocada no eixo sintático. Não que o poeta ignore a dor, ele a resignifica. Acho que letra A. Isolar, comentário explicativo. Ahn, no ensino de figuras de linguagem em canções contemporâneas, o encaminhamento que promove autoria dissente consiste em autoria dissente. O encaminhamento que promove autoria dissente. Compor paródia coletiva e reempregue recurso estilístico identificados, mantendo métrica e rima. Em canções contemporâneas, o encaminhamento que promove dissente. Destacar apenas o refrão para memorização, ignorando versos de menor popularidade. Apresentar lista de metáforas famosas, solicitando cópia fiel em caderno. Restringir a análise a gêneros eruditos. Bloquear. Paródia coletiva que reempregue recursos estilísticos identificados. Letra A. Ai, quando trabalha emojis em mensagens institucionais, o professor evidencia letramento crítico e propõe aos alunos. Quando trabalha emojis em mensagens institucionais aí é foda, né? O professor evidencia letramento crítico, se propõe aos alunos. Contagem estatística de carinhas felizes por parágrafo, avaliando o otimismo global. Discussão sobre polissemia cultural dos símbolos, testando interpretações em grupos de idade e contexto diferentes. Criação de glossário fixo que define significados universais e imutáveis em cada emoji. Substituição total de palavras por ícones para exercitar síntese radical. Ah, só pode ser essa aqui, né? Discussão sobre polissemia cultural do símbolo. Aí, ó. Seguimos outra. Vamos ver sobre o que é, né? Morfologia. Texto associado. Seres humanos e animais selvagens podem cooperar de maneira que você nem imagina. Ah, vamos ver.
Obviamente sim, né? Cooperação é toda a terra se coopera, né? Isso é a lei da terra. Deveria ser a maior lei de todas para ajudar as pessoas egoístas aí no mundo que hoje dificultam os acessos dos pobres a melhores educações. Com base nos elementos linguísticos presentes no texto, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiro e falso. A frase "Isso não é lá grande novidade" é classificada como negativa, classificação igualmente atribuída à construção. Ela jamais esqueceria aquele dia tão especial. Classificação igualmente atribuída à construção. Ela jamais esqueceria. Isso não é grande novidade. Ou seja, tá negando alguma coisa. Ela jamais esqueceria. Eu acho que tá verdadeiro. O coletivo é um tipo de. Aí vamos ver aqui, ó. Já que eu marquei, vamos tirar isso daqui. Não, vamos tirar essa e essa. E a próxima. Coletivo é um tipo de substantivo que, mesmo estando no singular, indica vários seres de mesma espécie. O vocábulo abelha, por exemplo, forma o coletivo enxame. São exemplos também de palavras que formam o coletivo fogos, fogos de artifício, girandola, bois médicos, examinadores e junta. Com certeza verdadeiro, né? Então vamos ver, todas as próximas aqui vai definir, ó. O vocábulo coordenação é separado em sílabas da seguinte forma: coordenação, apresentando o mesmo número de sílabas que o vocábulo expectativas. Expectativa, expectativas. 5. Já vou apresenta um encontro vocálico inseparável e por isso é considerado uma palavra monossílaba. Então eu já vou nessa daqui, ó. Ixi, na verdade era a letra C. Caramba. Tem algum comentário? Mas pra quê, né? Deixa eu ver aqui. Letra C. Verdadeiro, verdadeiro e tudo o resto falso. Falso e falso. O vocábulo coordenação é separado em sílabas, mesmo número de sílabas do vocábulo expectativa. Expectativa. 1, 2, 3, 4, 5. É, eu acho que essa primeira tá certa. Agora o voo não é monossílabo, não? Deixa eu ver aqui. Não, a afirmação está incorreta. Voo apresenta encontro vocálico, mas não é um encontro inseparável. Na verdade, trata-se de um hiato, onde as vogais O e O pertencem a sílabas diferentes. Portanto, voo é uma palavra aqui. Então, essa é a nossa incorreta. Ó. Beleza, tá bom. Vamos para uma outra questão. Conforme o contexto em que foram empregadas as palavras destacadas a seguir,
apresentam a mesma classificação morfológica, exceto uma sinalia. Vamos ver. Conforme o contexto em que foram empregadas, as palavras destacadas a seguir, os pregos, né, apresentam a mesma classificação morfológica, exceto uma. Qual que é essa daqui? Vamos lá. Ahn, opa, né? Diz ele que o fato da opa onça ser. Diz ele que o fato da onça ser. Opa, aqui tá parecendo uma coisa, um conector, né? Ah, não, mas não tem como ser diferente. Ah, na verdade, aqui ó, igual. Não é um conector, é um recurso expressivo. É, recurso expressivo. Logo eu, pô, que desde pequeno arrasto. Logo eu, que desde pequeno arrasto. Parece que tá certo. Vamos ver. Uma asa bandeirosa pela de língua. Tal de língua. Ah, essa daqui. Uma asa bandeirosa pela tal de língua. Pela de língua. Tal aqui é alguma coisa diferente, não é um recurso expressivo. Tal aqui é uma conjunção, né? Conjunção coordenada pelo tal. Tá coordenando aqui, ó. Pela tal de língua. Ou seja, é como se fosse um conector, coordenada. Ah, próxima questão, então. Ahn, no trecho, só o avanço das pesquisas poderá nos dar a medida exata da situação do Satanás de Botas. Segundo ensina a analogia corrente entre os camponeses, referindo-se à atuação dos militares daqueles tempos. A expressão Satanás de Botas é um exemplo de qual figura de linguagem? Não, Satanás de Botas. Tá, ó, um recurso, hipérbole, pois exagera os atos dos militares com o intuito de causar humor. Metonímia porque troca o nome dos militares por uma característica de seu uniforme, pois compara implicitamente militares a uma figura demoníaca sem uso de conectivos. Um eufemismo por suavizar a gravidade dos crimes cometidos pelos militares. Ah, só o avanço das pesquisas poderá nos dar a medida exata da atuação do Satanás de Botas. Uma hipérbole. Ah, porque troca os nomes dos militares por uma característica de seu uniforme. Eu acho que tá mais pra letra C, né? Uma metáfora. Compara implicitamente. Oh, tá certo. Eu ainda estava com previsão de erro, né? Uhum, beleza. Mesmo.
que o texto apresenta diferentes estratégias argumentativas. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Banca. Grupo FGV. Então ficamos por aqui, ó. Vamos para FGV agora. Ah, pois. Uma chave de leitura sobre as. Em sequência, as palavras que completam corretamente essas lacunas são. Na primeira, a gente tem transformações, estabilidades, manutenções. Transformações, estabilidades, manutenções, né? Transforma, estabilidade ou manutenções. Uma chave de leitura sobre as das paisagens, eu acho que é transformações, né? Das paisagens deve trabalhar a tempo uma chave de leitura sobre as transformações das paisagens deve trabalhar a temporalidade usando categorias de análise tais como práticas sociais, espaços vívidos e processos, já que a paisagem é um depósito imensamente rico em dados sobre as pessoas e a vamos ver aqui X. São camadas de ou são camadas de X, né? Estabilidade, manutenção. Ah, vamos ver de que, né? Ah, tem isso mesmo. Na segunda, sociedade, federação, entidade. Sociedade, federação ou entidade. Sociedade, federação ou entidade. Mensalmente ricos em dados sobre as pessoas e a sociedade, federação ou entidade. Parece que é sociedade, transformação, sociedade, letra A. Vamos ver se vai caber. São camadas de história, são camadas de veracidade. Já vou marcar aqui, né? Perder tempo não. Aqui mesmo. São camadas de história. Beleza. Para a próxima. Como ensino paisagem? A última estrofe estabelece uma comparação explícita entre. Então, explícita é que é objetiva, né? É vetorial. Para responder a questão, leia o poema Urge o Tempo, de Gonçalves Dias, 1823. Se não me engano, esse Gonçalves Dias, ele é um poeta do barroco ou do... É, não sei. A última estrofe. Tudo se muda aqui, somente o afeto. E se morte está. A última estrofe estabelece uma comparação explícita entre tudo se muda aqui, somente o afeto. E se gera e se nutre em almas grandes. Vamos trazer para perto. A última estrofe.
Tudo se muda. Aqui, somente o afeto que se gera e se nutre em almas grandes. Não acaba, afeto não acaba, nem muda. Vai crescendo com o tempo avulta, mas aumenta as forças e a própria as forças e aumenta as forças. Essa aqui deve ser a última estrofe. E a própria morte o purifica e alinda, semelhante estátua erguida entre ruínas, firme na base intacta, ainda mais bela, depois que o tempo a rodeou de estragos. Então, afeto e morte, né? Afeto, morte, estátua. Entre afeto e estátua, tempo e morte, ruína e forças, almas e ruínas, morte e estátua. Parece que é isso. Afeto e estátua. Porque os dois, o afeto ele é como uma estátua, né? Ele permanece, segundo Gonçalves Dias, tudo muda, ele não muda. O afeto ele continua. O afeto é como ele é como uma bolsa de valores, um investimento, né? Ele mesmo que ele não tenha investido, né? O afeto ele está. Não, na verdade não. A bolsa de valores varia, né? Varia os preços. Ele é como uma estátua mesmo. O próximo. Observando-se o emprego da palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação. Peraí. Observa-se o emprego. Aqui já até. Futuro pretérito, né? Observa-se o emprego de palavra formada com um prefixo de que exprime ideia de negação. Prefixo é o que vem antes aqui, ó. E aí, prefixo radical e sufixo. Aqui deve ter um a ou alguma coisa assim, né? Enquanto o pai e a mãe se ocupavam de tirar os tapumes das janelas. Quando foi ajudar a mãe a desempacotar as compras da cozinha. Diz é alguma coisa assim, né? De manhã a mãe disse que o mar não estava mais perto da casa. A filha perguntou se o mar nunca tinha invadido a casa. Quando a mãe contou para o pai a esquisitice da filha naquele verão. Então, só aqui mesmo, ó, vou desempacotar. Questão vinho tinto, né? Suave. O autor emprega paralelismo sintático no trecho. Tá, vamos lá. O que é paralelismo sintático? Seria alguma coisa que existe uma relação semelhante na sintática, ou seja, na forma de montar o discurso. Se já não temos uma vida profissional, mais especializações, se já não temos espaço para contemplar os locais que cruzamos, mas uma observação dirigida por algoritmos de afinidades eletivas. Letra A parece muito bem, né? O isolamento tornou-se comum e mesmo os locais que sustentam a ação da experiência subjetiva aparecem agora como lugares sem histórias. Ante a aceleração da vida, passamos a entender o espaço como um empecilho para aquilo que realmente queríamos fazer. O resultado desse processo foi que a
contínua aceleração do tempo social tornou o espaço muitas vezes indiferentes. Eu vou marcar aqui de uma vez, né? Ó, que defeito estrúxulo, né? Toma seleção. Aqui, ó. Vamos deixar claro, ó. Se já não temos uma vida profissional, se já não temos espaço, lembramos que estamos no nível fácil, né? Tem outros níveis. A conjunção que inicia o trecho com quanto implique uma diminuição no tempo necessário para realizar o processo cotidianos de produção e reprodução expressa no contexto, ideia de aqui. Com quanto implique uma e com quanto implique. E que expressa a conjunção com quanto expressa uma ideia de condição, sim, né? Concessão, finalidade, causa, alternância. Me parece uma condição, não uma concessão. Concessão. Vamos ver as conjunções concessivas. Aproveitar. Embora, ainda que mesmo. Note um tanto. Note tem um tanto. E vamos pegar aqui. Apelei, hein? Já que eu apelei, eu vou trazer pra. Vou brigar com ela. Apelamos, ó. Ou embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, conquanto, ao conquanto aqui, ó. Tenha estudado, não foi aprovado. Bem que, apesar de que, por mais que, por menos que, apesar de que, não obstante, malgrado, essa aqui ela, sabe, em que passe, sem embargo, essas são essas são conjunções concessivas. Beleza. Uma proposição coerente com as ideias expressas no texto é uma proposição. Proposição é algo que propõe uma ideia, né? Uma proposição. Vamos ver. Leia o texto para responder questões. O texto é de Douglas Barros. O que identifica... O que é identitarismo? Esse é o nome do texto, né? Identitarismo. O direito ao ócio é cada vez mais amplo porque a tecnologia está acelerada.
tempo está cada vez mais escasso, mesmo diante do acelerado desenvolvimento tecnológico. Como o passado tornou-se mais distante, a tecnologia acabou por se impor. Essa que eu acho que não. O futuro está cada vez menos valorizado, em oposição ao passado que causa nostalgia. Isso aqui pode ser, né? A tecnologia está cada vez mais acelerada, deixando o futuro ainda menos palpável. Vamos ler o texto então. Vivemos num presente alargado, no qual viver no momento é a paixão. Peraí, deixa eu trazer para minha manipulação. Para mim é um pano molhado, né não? É um pano molhado para manga. Tá, vivemos no presente alargado, ou seja, tem muita coisa, no qual viver no momento é a paixão dominante. Na definição de Christopher Lasch, o presente se torna alargado à mesma medida que o tempo corre veloz. O presente se torna alargado, ou seja, sem muita preocupação, né? Essa contradição só pode ser explicada pelo fato de que a aceleração tecnológica, conquanto implique uma diminuição no tempo necessário para realizar processos cotidianos de produção e reprodução, o que deveria levar uma abundância de tempo livre, levou ao acúmulo quantitativo de atividades. Então, ou seja, ele está falando que tem muito, a gente faz muito mais coisas porque podemos fazer mais rápido. Quanto mais a aceleração tecnológica avançou, mais trabalho se acumulou e menos tempo livre sobrou. Vamos ver aqui já de, de imediato uma afirmação que caiba com isso. O direito ao ócio é cada vez mais amplo. O tempo está cada vez mais escasso, mesmo diante do acelerado desenvolvimento tecnológico. Como o passado tornou-se mais distante, a tecnologia acabou por se impor. O futuro está cada vez menos valorizado em oposição ao passado, que causa nostalgia acelerada, deixando o futuro ainda menos palpável. Bom, letra B, né? Eu não li o resto, né? Mas se fosse numa prova, talvez fosse melhor é, marcar assim e depois retomar a leitura. Deixa assim. Considerando o contexto, o verbo cujo sujeito é indeterminado, o verbo cujo sujeito é indeterminado, o verbo cujo sujeito desse núcleo desse verbo é indeterminado, referindo-se à massa humana em geral, está sublinhado em certezas proliferam nas cabeças. Os emojis são os novos hieróglifos. Agora querem extinguir os livros. Cartazes proliferam nas cabeças. Nas cabeças. Agora querem extinguir. Parece que na cela de uma tela estão ilesas.
dispararam sem parar nos olhos fixos. Ó, a letra C. A letra C. E se fosse aqui, seria o sujeito nas cabeças, né? É um nível mais médio, né? Querem extinguir os livros. Vou ver mais essa daqui. Por razões pedagógicas, a professora Electra decidiu explorar, em primeiro lugar, o sentido dos textos selecionados. Tá, ela está explorando o sentido dos textos. No caso do texto 1, o esclarecimento de seu sentido, consequentemente, de seu efeito de humor, demandará de Electra uma explicação sobre a diferença entre sou um homem de poucas palavras. Se você lesse mais, talvez tivesse mais vocabulário. Linguagem formal e linguagem informal. Linguagem denotativa e linguagem conotativa. Linguagem escrita e linguagem falada. Linguagem pessoal. Linguagem pessoal. Linguagem culta e linguagem coloquial. Formal e linguagem informal. Linguagem denotativa. Denotativa. Esse tá um pouco. Ele mandará a Electra uma explicação sobre a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Mais vocabulário. Conotativa, sentido literário, denotativa. Nossa, tá difícil essa. Hum, ó, a primeira linguagem, tá falando poucas palavras. Poucas palavras, ou é uma forma culta, né? Forma culta, ahn, denotativa, sentido do dicionário mesmo, escrita e falada, acho que não. Formal e informal, não me parece, né? Hum, denotativas no sentido do dicionário e linguagem conotativa, linguagem falada. Oxa, vou chutar essa daqui, mas tudo tá levando isso aqui é linguagem culta e coloquial. Deixa eu ver aqui. Denotativo e conotativo? Não, não cheguei nem perto.
Talvez cheguei um pouco, uns 0,25% perto. Caraca, linguagem denotativa e linguagem conotativa. Poucas palavras. Tá dizendo denotativa e linguagem conotativa. É. Seria o humor aqui, seria. Lê-se mais, né? Lê-se mais. Essa pra mim é muito difícil. Interpretação de tira. Geralmente a crítica é ironia pra dar com martelo em prego. Com o objetivo de proporcionar aos estudantes a oportunidade de criar uma obra autoral em gênero e mídias diversos, o professor de português dividiu os estudantes em grupos e solicitou que cada grupo análise métrica, pesquisa histórica, texto no formato de um podcast, poemas de linguagem formal. Deixa eu ver o texto. Sério? Considerando o poema Amor Punk, do escritor mato-grossense Nicolas Bir, para responder a questão Amor Punk, aquele beijo na boca que você me deu semana passada tá doendo até hoje. Amor Punk. Ah, estudantes em grupos solicitou que cada grupo efetuasse uma análise métrica dos versos do poema usando a explicação do livro didático, realizasse uma pesquisa histórica a respeito do movimento punk na Inglaterra. Tá mais certo, né? Cria um texto no formato de um podcast inspirando. Não. Escreva o poema em linguagem formal. Demonstre a função sintática do termo que conforme empregado no poema. Acho que é a letra B, né? Não, a letra C. Cria um texto no formato de um podcast inspirado em os temas associados ao poema. Porra, nada a ver, cara. Que isso, cara? Ó, essa questão. Deixa eu ver os comentários dela. Vídeo diversa. Deixa eu ver. Em gênero de. Então a pegadinha tá aqui, ó. Tá aqui a pegadinha. Não entendi, foi nada. Com o objetivo de proporcionar aos estudantes a oportunidade de criar uma obra autoral em gênero e mídias diversos. Nó, que caraca, velho. Eu, eu passar que essa aqui eu tô um pouco distante, né? Eu não tô pra professor de português. Linha de Andrade. É isso, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu volto com mais treino, né? Com mais treino pra resolver mais questões de português pra acertar mais, né? Com base nas concursos públicos que eu estou para fazer. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!